E olha, um disparo de mensagem da Defesa Civil deixou milhares de brasileiros preocupados entre a noite desta sexta-feira e a madrugada de hoje, sábado, né? Os telefones apitaram de uma maneira diferente, não daquele jeito que a gente costuma receber as mensagens de alerta da Defesa Civil. Porque neste caso, esse alerta trazia a palavra misantropia, ou algumas variações, misantropia com 4 ali no final, e não estavam ligadas a nenhuma situação real de risco. Aqui em São Paulo, por exemplo, o tempo estava aberto, estava estrelado o céu e mesmo assim houve o envio dessa mensagem. Alguns locais falavam até de ataque alienígena. Tá, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso agora com o especialista em segurança da informação, o Jefferson Dadário. Jefferson, seja muito bem-vindo. E a primeira dúvida que vem, o sistema que hoje acolhe esse envio de alertas da Defesa Civil é um sistema frágil que pode sofrer um ataque hacker que provoque outras informações que possam prejudicar ainda mais a maneira como as pessoas lidam com esses alertas hoje em dia? Bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, uma honra estar com vocês, podendo contribuir. Bom, é cedo para afirmar, eu acredito que todo o sistema ele é tão seguro quanto a administração e quem faz a governança desses sistemas deseja que eles sejam. Que aparentemente é cedo ainda para afirmar autoria, se foi hacker ou se não foi. Acredito que a Polícia Federal esteja sendo envolvida para investigar sobre isso e ela deve ter uma conclusão em breve. Agora, acaba gerando uma perda de confiança, né? Quando um sistema de alerta para utilização em situações de emergências ou crises, ele acaba tendo um falso positivo desse tipo, isso cria uma sensação de que será que a próxima vez vai ser verdade ou não? Então, esse tipo de sistemas de alerta, de alarmes, enfim, eles precisam sofrer uma governança e uma gestão de riscos e cibersegurança muito cuidadosa, porque existem vários fatores, pode ter sido uma falha interna, pode ter sido um acesso indevido, pode ter sido um roubo de identidade, pode ter sido uma sabotagem interna, ou seja, são várias hipóteses que quem está na investigação vai ter que colocar essas hipóteses, analisar caso a caso e, claro, coletar, fazer um trabalho de perícia para avaliar corretamente e chegar a algo conclusivo antes da gente afirmar algum culpado ou alguma falha. Mas, obviamente, gera uma crise de confiança pela importância que esse tipo de alarme tem. Mensagem, né, que significa aversão à humanidade, então muita gente começou a falar sobre um ataque alienígena, nas redes sociais muita gente começou a falar também, o que eu faço, né, eu me escondo ou eu fujo, né, o que está acontecendo, né, e por que dessa mensagem? Agora a gente precisa lembrar que, embora sejam mensagens que são enviadas em larga escala, a gente tem a impressão de que elas estão muito bem protegidas por um sistema. Mas é preciso entender que sempre há seres humanos por trás da operação desses sistemas e que é isso que faz com que muitas vezes as brechas apareçam. Então, uma atuação que não foi bem conduzida ou algum tipo de invasão, junto com um sistema que talvez precisasse de um controle, de verificações de segurança maior. Como é que você avalia esse conjunto, hein, Jefferson? Hoje, a única certeza que nós temos em 2026 é que incidentes cibernéticos vão ocorrer. Já passou aquela fase de será que vai acontecer ou um dia vai acontecer? Eles vão acontecer, eles são fato, é algo que aumentou muito nos últimos anos. Temos aí várias fontes do World Economic Forum, grandes relatórios de análise de cibersegurança. A questão a cibersegurança é uma responsabilidade conjunta, pessoas, governança, tecnologia e até mesmo terceiros e parceiros. Então, uma situação dessa pode ter sido um acesso indevido, pode ser um roubo de identidade, pode ter sido uma falha realmente, pode ter sido algo de dentro que a pessoa quis fazer esse tipo de atitude, né? Que a gente fala que é algo interno, uma pessoa que tem um acesso. Então, assim, quem acessou, por que acessou, quem tinha essas permissões, por que tinham essas permissões e como isso também não foi identificado rapidamente pelas equipes internas que fazem a gestão de segurança e cibersegurança. Então, esses são pontos que eu creio que eles
precisam esclarecer, até em respeito à própria população, para recuperar essa confiança, recuperar a credibilidade de um órgão que, sem dúvida, os brasileiros, eu creio que a maior parte dos brasileiros tem muito respeito. A gente confia e temos aí certeza da seriedade de muitos profissionais envolvidos com a Defesa Civil e, de modo geral, são sempre heróis que nós queremos que estejam disponíveis e cada vez mais preparados para entrar em situações de emergência ou de crise. Então, esse tipo de situação, o que ele coloca é um ponto que precisa ser esclarecido, precisa ser investigado para que não ocorra novamente, para que a gente realmente não confunda uma situação real, onde seria um alerta necessário para ajudar em alguma situação, com um falso positivo que gera todo esse tipo de discussão e acaba gerando essa crise de confiança para a instituição. Ô Jefferson, diante dessa informação que você trouxe, né, de que esses casos serão cada vez mais comuns, esses ataques ou invasões, eu quero discutir uma última situação contigo, porque na hora que eu recebi a mensagem, por exemplo, aqui em São Paulo, como eu percebi que o alarme foi diferente do que aquele tim da Defesa Civil, eu nem cliquei porque eu fiquei com medo de ser algum tipo de vírus que você clica e isso provoca a invasão ali no seu aparelho celular. É importante que as pessoas tomem cuidado, então, porque talvez da próxima vez não chegue por um alerta da Defesa Civil, mas por uma mensagem do Gov ou por algum outro órgão que a pessoa acredite ser uma mensagem que deva se clicar, mas que pode trazer algum tipo de invasor ali para o aparelho, telefone celular ou computador. Como é que a gente precisa reagir nesses momentos? Porque o meu temor ali é de que estava havendo algum tipo de invasão no meu aparelho. Tanto que eu entrei na hora ali no meu antivírus, fui verificar se estava havendo algum alerta, alguma notificação. Agora, quais são os cuidados que você recomenda nos momentos em que esses ataques acontecerem e acontecerem justamente com sistemas que enviam mensagens para todo cidadão brasileiro? Reforçando, né? A gente não podemos ainda afirmar que foi um ataque cibernético, um ataque hacker. Pode ter sido uma falha realmente, até mesmo interna. Então, as hipóteses estão aí, algumas hipóteses para serem investigadas. Eu tenho certeza que com a ajuda da Polícia Federal, quem estiver envolvido vai esclarecer. Eu acredito que as medidas, por exemplo, eles tiraram do ar até por uma medida preventiva, que é um processo correto, e como você disse, né, muita gente interpretou aquilo como, olha, será que é um phishing? Será que é uma mensagem tentando disparar aí um ransomware, alguma coisa? Eu acho que até por não ser algo tão falado, tão mencionado, né, tão divulgado, a população, muita gente interpretou como alguma tentativa de phishing, algo do tipo. O que é questionável também, né? Porque se a população tem ideia de que isso é um sistema de alerta, de emergência, isso está mais esclarecido, mais educado, seja nas escolas, seja pelos meios da mídia, as pessoas entenderiam que isso é um alerta ou poderia ser realmente um alerta verídico, né? Então, é como um alarme de incêndio disparar num prédio e, em vez das pessoas saírem, ou aguardarem ali os brigadistas e saírem, elas ligarem para a portaria para saber se é verdade. Então, isso é preocupante, porque em situações de emergência, o alerta e a velocidade do alerta salva muitas vidas, né? E faz parte dos protocolos de emergência internacionais. Então, esse tipo de sistema que faz alerta, que dá esse disparo com velocidade, atingindo a maior parte da população, a maior parte do alvo que você quer atingir, para justamente preservar vidas, orientar sobre a situação de emergência, quando eles são questionados se eles são reais, quando as pessoas ficam na dúvida, até confundindo ele com phishing, com outra coisa, eu creio que é um ponto que, com certeza, a Defesa Civil precisa olhar com mais carinho, né? Se é um sistema de alarme nível nacional, que é para alertar a população de uma região ou total para uma situação de emergência, isso sempre, né, deveria ser encarado como um alerta para que haja uma ação, seja de sair de uma região, evacuar, ficar onde está. E, obviamente, se a população interpretou isso de maneiras, né, diferentes, isso mostra também que um trabalho de educação e orientação em relação a isso precisa acontecer.
Creio que muitas pessoas como você interpretou isso como talvez uma tentativa de phishing, de golpe, alguma coisa, e acabou não querendo fazer nada, nem clicar, apenas tentar desativar a questão sonora ou até mesmo desligar o aparelho. Que é normal, acho que as pessoas acabam tendo esse tipo de ação. O governo procedeu da maneira de tirar do ar ali para evitar uma continuidade e deve estar fazendo análise do que ocorreu. Jefferson Daddario, muito obrigado por conversar conosco aqui nessa edição do Fast News. A gente se vê. Obrigado, um ótimo final de semana.